início ao fim da década de 80, início da década de 90 do ano do século atrasado, para perceber que nós, ocidentais, principalmente, pensávamos que já tínhamos atingido um estádio de desenvolvimento humano que já não estávamos virados para gastar tempo a produzir as coisas difíceis e daqueles trabalhos que ninguém gostava. E então deslocámos a produção da proximidade para aqueles países distantes que de tudo precisavam e, portanto, com qualquer esmola, desculpando o termo, estavam satisfeitos se tivessem. E fomos deslocando a produção para essas áreas do globo. Esses países foram-se desenvolvendo, foram crescendo, foram criando, e houve uma coisa que realmente nos diferenciou dos ocidentais, em que eles, depois de tanto tempo na escuridão, alguém os alertou de uma forma em que eles, imbuídos de um espírito de missão e de patriotismo, entenderam que tinham uma tarefa pela frente que era hercúlea, mas que era desafiante e para os quais eles se prepararam muito rapidamente e então se transformaram. Eu diria aqui um chavão, que nós criamos um monstro e o monstro agora está-nos a engolir. E sendo que, com esta situação, fizemos com que o globo terrestre se transformasse numa situação que aquelas zonas que estão ali mencionadas a um amarelo muito escuro, quase acastanhado, são exatamente aquelas passagens onde se concentra a maior passagem de todas as mercadorias, independentemente se são produtos acabados ou se são matérias-primas. E, portanto, de toda esta dependência, resultou que quando chegou a pandemia, os chineses, que tinham sido os primeiros a entrar nessa pandemia e por força de decisões governamentais pararam totalmente, portanto, tudo ficou desarticulado e tudo parou, independentemente do local em que se encontrava cada uma dos produtos. Se fosse na fábrica, fosse em cima de um caminhão, num contentor, num terminal portuário, tudo parou. Portanto, eles entraram em confinamento e eis que, quando nós fomos confrontados com a pandemia a chegar aqui à Europa, que não estávamos ao Ocidente, não estávamos preparados para tal, e foi aí que percebemos que, afinal, dependíamos totalmente deles. E nós, particularmente a nossa empresa, foi chamada a atuar para encontrar soluções no meio do caos. E foi quando fomos chamados a portar aviões cujo custo não importava quanto, o que importava é que ele estivesse disponível e a operar em zonas de guerra de saúde em que nada funcionava. E então fomos obrigados a trabalhar de dia e de noite, e então aí já fomos humildes a ter que fazer sacrifícios para os quais pensávamos que nunca mais teríamos que sofrer. Tudo aumentou de forma exponencial. Toda a gente que até então qualquer diferença pequenina do preço era importantíssima para se dizer não, passou a querer se o produto não importava a que preço fosse, e portanto tudo isto fez criar um efeito inflacionário que sabemos ao que chegou, portanto, e estávamos agora a sair dessa situação e pensávamos que voltávamos, digamos, à rotina normal. Eis que somos confrontados com a situação da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, mas nós, ocidentais, já tínhamos percebido isto em 2014, que ficamos todos muito caladinhos, muito quietinhos e ninguém ligou
àquilo que estava a acontecer. Bom, e então, como diz ali o colega da Cidiálise muito bem, foram os primeiros a sentir, até porque eu também sou o diretor da Comunidade Portuária de Leixões, fomos confrontados com uma cartinha da Cidiálise a dizer: meu Deus, que não vai haver pão. E é verdade. Portanto, depois, eis que acontece portanto, aquele ataque do Hamas e a resposta por parte dos israelitas, e que nós pensávamos que era aquilo lá, mais uma vez, uma crisita no Médio Oriente. Mas esquecemos de um pormenor que é de séculos, de muitos, que é o problema religioso, que quer queiramos, quer não, estamos sempre a colher quando nos desentendemos entre as religiões. E então, o que é que acontece? Aparecem os chamados úteis, que nós pensávamos que estavam acantonados lá no meio de um país miserável, e portanto que se guiavam entre eles, portanto, iam-se matar uns aos outros e iriam encontrar a saída para eles. Mas o que acontece é que eles, por uma questão de solidariedade, eis que nos desafiam a todos e dizem: esperem aí, nós somos pobrezinhos, mas temos um poder que vocês não imaginavam que temos. E começam a atacar os navios. Começam a atacar os navios, inicialmente com o argumento que seriam navios que ou pertenciam a companhias israelitas, ou faziam transações com os israelitas, ou se destinavam com as cargas a Israel. E rapidamente isto toma proporções brutais, porque há alguém por trás deles que lhes forneceu armas muito mais poderosas que as simples espingardas que nós pensávamos que eles tinham para andar a tirar uns aos outros. E então, neste momento, o total de navios já atingidos, não sei se têm a noção, ultrapassa o número de 60. Em 2 meses, talvez? Desde o primeiro ataque, que nem sei resultado prático, que foi em 19 de outubro. Okay. E depois, a partir daí, começam a surgir com mais frequências e com muito mais capacidade bélica, até que há casos em que efetivamente atingiram navios diferentes, quer navios porta-contentores, navios ro-ro, navios de transporte a granel. Posso-vos dizer que neste momento há um que está a afundar, porque se afundou e com mercadoria perigosa, porque era fosfato de amónio, portanto, que está no mar, para além de afetar ecologicamente os corais, tem um problema, porque o navio pode afetar a circulação pela profundidade a que circula, e há uma interrupção, há uma disrupção que acontece, que é a travessia do canal de Suez, que se fazia já desde há mais de um século, que foi sendo alargado, e há uma coisa que acontece, é que por este canalzinho passam 15% da frota mundial e 30% do comércio do transporte marítimo. Porque portanto, não só passam por lá os navios que vêm para a Europa, como também para a costa leste dos Estados Unidos. E nos esquecemos desse pormenor. Não é? E depois ainda há outra situação aqui, portanto, que isto aqui provocou que os navios, para já, foram obrigados a fazer um desvio pela Rota do Cabo, que aumenta 3.000 e tal milhas em distância. Há ideia qual é a porcentagem de tráfego que foi desviado para a Rota do Cabo? E neste momento, julgo que já serão cerca de 70% do tráfego desviado para a Rota do Cabo, porque os ataques têm sido sucessivos e as ameaças são reais e concretas. Não podemos esquecermos que o Irão está por trás disto tudo. Por mais sanções que o Ocidente lhe tenha imposto durante a última década, eles foram-se armando, e agora o problema está
numa coisa que ainda nem nós pensamos, que é que os úteis dizem que têm mísseis hipersónicos capazes de atingir o Índico. E então, imaginem que, se tal acontecer, então teremos um problema bem mais grave do que aquele que temos atualmente. Claro que este aumento de distância provoca, tem alguns fatores associados que têm um impacto brutal na economia do oceano. Primeiro, o tempo de trânsito é dilatado em pelo menos 9 ou 10 dias, depende da velocidade a que viajam os navios, até porque há uma situação que, não sei se têm a noção, é que os navios não viajam normalmente à sua velocidade máxima, por causa do consumo de fuel, porque tem ali um ponto de atrito em que dispara brutalmente o consumo de fuel e, portanto, normalmente os navios viajam a 14, 15, 16 nós, portanto, neste percurso. E estamos a falar em navios que são apenas e só os maiores do mundo, nomeadamente quer petroleiros, quer porta-contentores que tenham 400 metros de comprimento e 60 de largura, e que tenham uma capacidade para 24 mil TEU em termos de carga contentorizada, e, portanto, esses navios, ainda por cima, não são viáveis para outra rota que não esta. Portanto, agora vamos imaginar que portanto, estes 9 dias adicionais, além do consumo suplementar do fuel, é lógico que também há que deduzir o custo da travessia do Canal de Suez, porque tem custos associados, que são as taxas pagas ao governo do Egito, também, portanto é preciso também ter aqui essa consideração. Há algumas entidades que apresentam só a face da moeda do aumento dos custos, mas também há alguns que também são mitigados. Mas, mesmo assim, são superiores. Mas este aumento total, se são de 9 ou 10 dias para na viagem leste-oeste, vai ter o mesmo aumento no seu retorno. Portanto, temos um aumento do round trip da viagem superior a 20 dias, sendo que já estávamos a assistir a um problema com estes grandes navios. Porque estes grandes navios implicam uma coisa que é os grandes movimentos em cada porto escalam. Estes navios não podem escalar muitos dos portos porque esses portos não têm condições, nem têm terraplenos sequer onde acomodar a quantidade de carga que lá tem que estar para eles carregarem e mais aquela que têm que descarregar. E, portanto, isto tem efeitos, portanto, os navios grandes já tinham um efeito perverso em determinados sítios. E agora, temos aqui uma situação que não sabemos o que é que irá acontecer, mas o que é facto é que o período de abastecimento dilata, há uma incerteza quanto àquela periodicidade que nós tínhamos já como adquirida e, portanto, não tínhamos necessidade de grandes estocagens, como eu disse há bocado, antes de iniciarmos esta conversa. E hoje é preciso que as empresas têm que se precaver para uma eventual um atraso não expectável, portanto ainda maior, e, portanto, vai implicar mais capital, mais necessidade de maior capacidade de estocagem, e isto tem efeitos completamente distintos daqueles que era a otimização dos custos e dos capitais. Antes de avançarmos para aquilo que vai ser o futuro, ou que já é o presente, deixe-me ouvir aqui a opinião do professor Alcibiades. Alcibiades, eu acho que vai concordar com tudo aquilo que ouviu. Mas como é que interpreta isto, e já tentando perspectivar, como é que se pode reagir a toda esta situação? Primeiro, antes de mais, muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou aqui, no meio de colegas que metem as mãos na massa todos os dias nestas áreas e, portanto,
tema de alguma disrupção e das volatilidades, eu acho que vieram para ficar uns tempos. Ou seja, não vamos pensar que esta manhã está tudo resolvido e que vamos resolver isto. Portanto, há um tema, para mim, evidente, e andando nisto há uns tempos, percebo que também do lado das organizações, e como dizia ainda agora, Mário, há coisas que não foram devidamente acauteladas ou foram vistas como quase comoditizadas e como dados adquiridos. E eu ando há muito tempo a explicar, e nas minhas aulas e nos meus trabalhos com organizações, de que a cadeia de abastecimento deve ser vista como um recurso crítico, deve ser visto como um sistema crítico e deve ser gerido como um sistema crítico. Como os vossos sistemas de informação, como os vossos sistemas críticos de segurança. E isto, a maior parte das vezes, não é negociado. Tem que ser dito aqui. Não vale a pena escabucamos isto. Andamos a querer o mais baratinho, para ontem, para amanhã, desenrasca está a andar. E andamos a colar com o colo nos últimos dias. Portanto, não tem tanto a ver, na minha opinião, com as cadeias estarem mais tensas ou menos, é óbvio que estar mais tensas com menos estoque não ajuda, porque estás ao cima, mais rapidamente, de facto, não termos dado para o sistema como um sistema crítico de recurso. Portanto, da mesma forma que os nossos sistemas empresariais de informação, nós temos backups, temos redundâncias, temos sistemas de, digamos, de reincidência ou rearranque, se alguma coisa ocorre mal, nós não podemos tratar, lá está, se a cadeia de abastecimento é tão importante por organizações como estas duas que aqui estão, não podemos tratar este assunto como já agora, nem como contratar o transportador que é o mais baratinho, contratar o fornecedor que é aquele ali que é mais baratinho, etc. E isso é o que andamos a fazer, ou seja, nesse aspecto, do meu ponto de vista, a pandemia e estas situações têm comestido a virtude de trazer estas discussões para o nível estratégico que devem estar e trazer isto para o bordo das empresas. Deixa sempre problema. Das quartas linhas das empresas e do homem da logística que carrega os caminhões, os paletes e passou a estar nos bordos. Isso para mim é um passo importante. Estar no bordo quer dizer que é estratégico, quer dizer que é visto como. E vemos os CEOs de repente a discutir logística, e vemos os acionistas a discutir logística, que não víamos há 5, 6, 7 anos. Porquê? Porque era uma commodity. Está bem. E alguém faz, alguém resolve, há aí uns pretos, amarelos, quadrados, redondos que fazem isso acontecer e ninguém quer saber. E pronto, isto tem que ser dito nesta sala, portanto, ao menos e para cá em frente, as gestores e empresários temos que dizer isto. Isto é verdade com tudo, é verdade com a forma como compramos transporte, é verdade com a forma como olhamos para os fornecedores, é verdade com a forma como contratamos ou não contratamos. E, portanto, não criamos resiliência no sistema, não olhamos para os recursos da forma adequada. Se estes sinais já estavam todos, tudo estamos aqui a dizer, os sinais já estavam. Os problemas da resiliência, os problemas do risco, e eu recordo-me, usei isso às vezes em sessões de trabalho, de um inquérito aos CEOs, por exemplo, dos grandes retalhistas, feito em 2012 ou 2013, em que para os CEOs dos grandes retalhistas do mundo, as Walmart, as Sonai, as Tesco, o tema de risco da cadeia era aquilo que os deixava dormir menos descansados. Basta sabiam que estavam com cadeias demasiado tensas e qualquer coisa para poderem supermercado ia começar a arrebentar. Já não falo do caso inglês, que ainda é mais. Ou seja, temos uma das grandes economias do mundo com rupturas da prateleira todos os dias. Portanto, mostra lá está o quanto a malta não percebeu nem compreendeu que ao fazer um Brexit, ao mandar os condutores dos caminhões que não eram ingleses para a rua e ao fazer o que fizeste, ficaste com as cadeias completamente incapazes de entregar. E isto tem que ser dito por duas razões, porque faltam pessoas nestas áreas, faltam recursos, falta investimento e falta capacidade muitas das vezes. Portanto, para além das discussões em si, eu acho que nos últimos anos andamos digamos, a não olhar para o sistema da forma mais adequada, enquanto, lá está, outras organizações, por isso me for para falar em alguns exemplos, já tinham percepcionado isto. Ou seja, mal o Covid arranca, a Amazon compra aviões, o Walmart compra caminhões e compra aviões. E é o grande e faz contentores, e fabrica contentores. E lá está, alguns de vocês quando está surpreendidos que a Amazon fabrica contentores. Lá está, porque a Amazon sabe que isto é absolutamente crítico, isto não é que está na fotografia, é crítico. Se não entregam coisa nenhuma em lado nenhum, se não tiverem uma cadeia robusta, resiliente, e eventualmente com soluções próprias, soluções subcontratadas, etc. Em particular o transporte, seja ele marítimo ou não marítimo, o transporte foi muito maltratado nos últimos anos por uma parte das gerações que lá está mais ou menos levam como uma commodity. Existe aí, há em Malta, eu logo à noite compro para amanhã
mais adequados. E, portanto, eu acho que há aqui um acumular também de negligência, no sentido de não olharmos para o sistema, um sistema crítico, mas que é evidente que se queremos para o país basta uma greve de camionistas. Todos nós sabemos isso. Estamos a fazer alguma coisa sobre isso? Estamos a investir mais ou menos em transporte, ou mais ou menos em condutores, ou estamos a formar pessoas para isso? Não sei se estamos. Não há. A resposta é não. Não há. Não há. E não há. Portanto, Nós temos que passar do sistema de tentar espezinhar ok. o parceiro para colaborar com o parceiro. Pronto, mas isto não há aqui, nem há nos Estados Unidos, nem há em França, nem há na Alemanha, e, portanto, será que é preciso rocket science para perceber que vamos ter falta de condutores de caminhão e que não vamos ter caminhões, que não vamos ter condutores? Não é possível. E, portanto, eu acho que há aqui, além daquilo que a incerteza nos está a trazer, há um problema de fundo em que fomos quase vivendo com tudo isto como algo que acontece, alguém trata, alguém resolve e, para nós, para muitas vezes não é visto como um sistema crítico. Portanto, esse para mim é um dos temas importantes para a frente. Se o adotamos como sistema crítico, vamos ter que pensar melhor, lá está o que é que investimos, em meios, em stocks, em recursos, seja melhor. E depois, também na própria relação com os fornecedores e com os parceiros, só nos resta uma solução, é vincular melhor as nossas opções e as nossas relações. Eu não posso querer barato, para ontem, ali à porta, uma coisa que é escassa e que é um custo crítico. Seja escasso, seja o cereal, seja o caminhão, seja o avião, seja o produto ABC. Teremos que, mais uma vez, olhar para a cadeia como um curso mais crítico, mais estratégico e gerido como tal. Como eu digo, da mesma forma que todos hoje percebemos como gerir os nossos sistemas informáticos, os nossos sistemas de cibersegurança e os nossos sistemas de isto e daquilo. E, portanto, enquanto não demos esse salto, ou seja, estas reduções vão nos trazer mais problemas do que aqueles que estiverem a olhar para isto da forma atual. Um bom exemplo, e eu acho que isso é um bom exemplo, mostra, lá está, que foi o Covid. Nós temos Covid e não faltou nada na prateleira. Tivemos esse surge nos produtos daqui, mas não falta nada. O nosso país, eu acho que é um exemplo em todo o mundo, de que com Covid, seja supermercado, seja farmácia, seja o que for, não faltou nada na prateleira. E isso, lá está, deve-se muito a um trabalho absolutamente notável de todos os atores, das várias horas da cadeia, que perceberam, lá está, até por um roteiro muito inspiro, lá está, digamos que já ia para além de quanto custa e de quem paga o que é o custo, e portanto havia um espírito de resolver, atuar e trabalhar. Eu acho que o Covid, ou a reação ao Covid, é um bom exemplo de que perante a disrupção talvez foi a pior de todas, apesar de tudo, correu tudo muito relativamente bem. Em particular em Portugal. E esse trabalho é notável de todos os atores, os turistas, os fabricantes, os operadores logísticos. E lá está, portanto, é possível, em ambiente de disrupção, trabalhar bem. Agora, como é que o fazemos? Com meios, com colocação de recursos e de pessoas, com esforço, é questão de fundo e, portanto, o baratinho, rápido e bom, não há. E é isso que temos que perceber. E, por exemplo, eu acho absolutamente inconcebível como é que as empresas compram transporte. Sabendo tudo o que estamos aqui a dizer, como é que eu poderia comprar transporte, seja o mais baratinho da esquina para amanhã um caminhão com dois condutores. Não se queixem amanhã se não houver caminhão nem condutor. É normal. Se eu tiver a comprar transporte assim, vou comprar respostas assim. Outra coisa é ser encontrado com um parceiro, um operador, um transportador, ou meios próprios ou não próprios, mas com uma relação muito mais, lá está, estruturada, estratégica e razoável. Até porque quando falta a esses, não falta aos outros. Porque quem tem contratos, obviamente que se eu for um operador, ou for um transportador, ou for um fornecedor, se eu tiver um contrato que me agarra com uma relação em nível de serviço, etc., vou primeiro vincular esse e vou deixar de fora aqueles que são as oportunidades de negócio. Portanto, eu acho que isso veio muito ao de cima. Portanto, as coisas complicaram-se, as redes complicaram-se, o sistema complicou-se e, portanto, trouxe ao de cima, para além das dificuldades próprias, todo um conjunto de outros aspectos que eu acho que estão aqui em evidência e devem ser engraçados para lançar a discussão. Se me permitem, aproveitando a fantástica intervenção do professor Silvio General, porque é muito prático na sua visão e conhecedor do problema. Aquilo que eu referia, que temos que mudar de posição uns com os outros, é que se nós repararmos para trás, o que nós fizemos durante a última década foi tão simples como isto. Em termos de companhias marítimas, em 2012,
As 10 maiores companhias do mundo controlavam 12% do tráfego marítimo. Hoje, as mesmas que são diferentes, portanto, os primeiros 10 controlam 90% do tráfego mundial. O que quer dizer que até aí, nós, como somos um país pequeno e periférico, vamos ter um problema de concorrência com os países de maior dimensão e com economias mais desenvolvidas, porque estes players que restam no mercado são tão grandes que nem sequer olham para nós como potenciais clientes, a quem eles deem hipótese de se discutir, de se negociar. Ele diz: queres? Está aqui, é este preço. E nós não temos sequer interlocutores com quem discutir, porque nós acabamos com eles. Portanto, nós já temos aqui um quadro. É um facto. Portanto, todos nós vivemos aumento de preços, aumento do tempo de transporte, incerteza. O Alcibiades deixou-nos uma pista. Temos de tratar a questão do abastecimento como um sistema crítico. E eu agora vou voltar a dar a palavra a quem está no final da cadeia de valor. Mas concretamente, o que é que fizeram, o que é que têm feito para reagir a este desafio que têm pela frente? E que se tem que sentir, fundamentalmente, desde a pandemia, eventualmente antes, porque eu também acho que a questão do Brexit já fez abanar alguma coisa. Mas o que é que têm feito, em concreto? Muito bem. Eu acho que a primeira nota que eu gostava de deixar, e bem reforçar o que o Sr. também estava a dizer, que é a centralidade da cadeia de abastecimento das organizações. A cadeia de abastecimento era sempre algo que não era tratada com uma dignidade muito grande das organizações, era sempre realmente uma área de segundo plano e, de facto, nos últimos anos, desde a medida que essas soluções foram acontecendo, e principalmente acho que a mais marcante de todas, que nós temos uma boa memória do Covid, veio colocar uma ênfase muito grande nesta área. E é uma área que, no caso do retalho, vai muito para além da logística per si, portanto, envolve coordenação muito próxima entre áreas como as nossas lojas, as nossas operações de lojas, a nossa logística, eventualmente, as áreas comerciais com os fornecedores. Portanto, há aqui uma interligação, uma coordenação importantíssima que é preciso ser feita e orquestrada e que até agora era, eu diria, maltratada e agora passou a estar num patamar completamente distinto. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Você é Head of Supply Chain. Eu não sei o que é que significa Head of Supply Chain. A pergunta é esta. Hoje, ser Head of Supply Chain subiu na hierarquia ou não? Oh, está bom, está a dizer que não. Não estou a falar do seu salário, estou a falar subiu ou não. Subiu. Esse é mau. Não, subiu a responsabilidade completamente. Só para dar aqui um contexto até um bocadinho histórico, nós criamos a área que eu estou a liderar, é uma área que é, na verdade, um centro de excelência dentro da organização. Portanto, um centro de excelência dedicado à cadeia de abastecimento. A atividade da cadeia de abastecimento, como eu procuro explicar, é algo que dentro de uma organização de retalho é operada por várias pessoas, várias funções dentro da organização. E é necessário, foi necessário, e isto é algo que é relativamente recente dentro da organização, já sou a segunda cabeça à volta desta área, mas a primeira esteve lá há 4 anos, enfim, é uma área que tem 5, 6 anos dentro da ANC, e que criou exatamente, esta área para, efetivamente, se conseguir ter uma coordenação central de todas estas atividades em si, procurando sistematizar processos, procurando estabelecer novos estándares ao mesmo nível desses processos, porque nós, há muitas coisas, muitas soluções que foram acontecendo para as quais nós não estávamos minimamente preparados, zero. E o que fizemos foi exatamente, com a colaboração de todas as áreas, reorganizarmos, e obviamente muito mais atenção àquilo que toca a reunião das próprias empresas, em que as pessoas quase, eu acho que as pessoas chegam-se nesse momento, mas enfim, depois do grande turmoil, a grande abertura
inovação. Quando as coisas começam a acalmar, nós tentamos manter e estabelecer standards muito claros dentro da organização. E isso é a função que Quando diz que agregou várias funções, não é agregar, coordena. ou coordena, não agregou, é coordena, portanto é um, exato. Mas estamos a falar exatamente de funções, só para ter uma ideia. Tudo que é à volta, tudo quase que responsável desde que entra o produto, ou melhor, o produto nem sequer entrou dentro da organização até que ele sai da prateleira. Ou seja, desde a relação com os produtores, e é uma relação intimamente crucial, não é fácil a ser real, desde depois a componente toda da operação logística em si, não é? Porque é preciso preparar, é preciso receber mercadoria, é preciso acondicioná-la, é preciso prepará-la para enviar para as lojas e transportá-la para as lojas, e também na própria loja em si. Portanto, tudo E tem alguma palavra a dizer sobre a gama de produtos? Olha, isto aqui não. Ainda não chegaram lá. Tenho ali dois ou três colegas que Ok. adorariam atacar isso, mas é uma área mais sensível, principalmente num retalhista, onde tem a variedade de produtos que tem. Mas é um desafio. Mas é de facto uma área, porque eventualmente a resposta pode começar aí, não é? Claro. Para não faltar mais vale não ter, eventualmente. Quem sabe? Quem sabe? Mas tem todas essas variáveis e essa coordenação é muito importante em momentos de maior aperto, não é? E que quando há tivemos obviamente aqui uma perturbação muito mais pequena ao nível dos agricultores, em Portugal, não foi tão pequena quanto isso, mas é um ponto preocupante. Podemos ter estado exportados, os caminhões ainda não conseguirem movimentar-se e a mercadoria não conseguir chegar às nossas lojas. E, portanto, nessas circunstâncias é preciso atuar. E aí as cadeias de abastecimento e áreas como esta que eu estou a liderar podem ter um papel muito importante, porque estabelecem uma voz de comando dentro das organizações para que as coisas funcionem. Resposta, de facto. Portanto, você não tem responsabilidade hierárquica, mas coordenação funcional entre várias áreas de aspectos.